Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para Shoftim, que está no livro Devarim, capítulo 20, versículo 10 ao 21, versículo 9. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Quando te aproximares de uma cidade para guerrear contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se ela se submeter à paz e te abrir as portas, todo o povo que nela morar te pagará tributos e te servirá. Mas, se ela não quiser fazer as pazes contigo, mas sim guerrear, sitiá-la-ás e Deus a dará em tuas mãos, e matarás todos os homens, e pegarás as mulheres, crianças, animais e tudo que estiver na cidade como despojo, e o desfrutarás. Isto farás com todas as cidades que estiverem longe de ti. Mas naquelas que pertencem aos povos que Deus te dá como herança, o Iteu, o Emoreu, o Cananeu, o Perizeu, o Iveu e o Jebuseu, não deixarás sobreviventes, destruí-las-ás, para que não vos ensine a fazer abominações com seus deuses e pequeis contra o nome vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, guerreando contra ela para conquistá-la, não destruirás o arvoredo que a cerca, pois dele comerás. Será a árvore uma pessoa para ser sitiada? Mas as árvores que não produzem frutas comestíveis poderás destruir e construir com elas fortificações, até a rendição de teu inimigo. Quando for achada uma pessoa assassinada caída no campo na terra que Deus te deu, e não souberes quem a matou, sairão os teus anciãos e juízes e medirão as distâncias do corpo até as cidades mais próximas. E da cidade mais próxima do cadáver, tomarão uma bezerra que não tenha trabalhado ainda nem levado carga, e os anciãos daquela cidade farão a bezerra descer até o riacho caudaloso, situado em um lugar onde não se lavra nem semeia, e ali quebrarão a nuca dela, e se a cercarão os sacerdotes da tribo de Levi, a escolhida por Deus para servi-lo, abençoarem seu nome, e resolver pendências sobre demandas e quaisquer tipos de chagas, e todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão suas mãos sobre a bezerra, protestarão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram o que aconteceu. E dirão: perdoa teu povo de Israel que remiste, ó Deus, e não ponhas a culpa de sangue inocente nele, e o pecado daquele derramamento de sangue será expiado, e eliminarás a culpa pelo sangue inocente do teu meio, e farás o que é certo aos olhos de Deus. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayot lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Quando se tratar de uma cidade contra a qual Deus não especificou a necessidade de matar todos os seus habitantes, é preciso fazer o possível para evitar derramamento de sangue através do oferecimento de paz. A índole dos filhos de Israel é a paz, um povo sempre ameaçado de extermínio, que se defende para não desaparecer e que, no entanto, é mal interpretado pelos outros povos, cuja propaganda dissemina doutrinas anti-israelenses e antissemitas, ignorando os alertas divinos sobre esta prática. É conveniente fazer as pazes com os judeus, pois, caso contrário, haverá muitas perdas de vidas e destruição. Isso se verificou em todas as ocasiões, seja na época da Inquisição, onde os países que tentaram exterminá-los perderam poder, seja na Alemanha nazista, que perdeu a guerra, seja nos tempos modernos, onde países árabes inimigos de Israel vêm sofrendo sucessivas derrotas, graças à indubitável intervenção de Deus, conforme garantido nas Escrituras. A cidade simboliza o lugar onde reside nossa mente. A parte masculina é a mais agressiva, aquela que simboliza a ação, o revide. A parte feminina simboliza a paciência. As crianças, representadas pela nossa parte infantil, simboliza a falta de preconceito. Os animais representam os instintos, dentre os quais o de sobrevivência. As cidades distantes, que devem ser conquistadas conforme a orientação de Deus, simbolizam conhecimentos divinos novos que devem ser incorporados. Para tanto, é preciso evitar confrontos, parte masculina. Analisar este conhecimento com paciência à luz do amor divino para conosco, parte feminina. Estar disposto a aprender sem preconceitos, parte infantil.
perceber que estes conhecimentos ajudam a sobreviver, parte animal, e finalmente desfrutá-los, isto é, ter uma vida melhor e mais construtiva. Essas cidades têm cometido atos abomináveis contra a vontade divina, adorando deuses ilegítimos. Por isto, nada tem de bom para ser assimilado. Pelo contrário, devem ser destruídas totalmente, o que simboliza eliminar até suas ideias e filosofias. Só devemos aprender aquilo que está de acordo com os ensinamentos divinos. O arvoredo simboliza aquilo que desfrutamos. Guerrear contra o inimigo simboliza brigar com o seu semelhante. Antes de destruir seu semelhante, isto é, romper relações com ele, deve-se procurar preservar o que ele tem de bom, isto é, aquilo que poderá ser útil para o nosso crescimento espiritual. As fortificações simbolizam aquilo que nos defende de pessoas ruins, das quais não podemos assimilar coisas boas. Podemos nos fortificar, isto é, nos precaver contra as suas ações nocivas, inclusive as que podem nos levar a pecar. Da cidade mais próxima tomarão atitudes. Isto simboliza que quem está mais próximo de uma pessoa que precisa de ajuda, imobilizada pelas dificuldades, como um cadáver, é o responsável por atendê-la, primeiramente. Ficar omisso numa situação crítica é algo muito grave. A vaca é um animal que proporciona inúmeros recursos ao homem. O leite, a carne, o couro, o trabalho, etc. A bezerra, por ser uma vaca ainda incapaz de fornecer tudo isso, representa alguém que ainda não deu tudo do que é capaz. E é isto que ocorre com alguém assassinado, cuja vida produtiva foi interrompida. O rio caudaloso simboliza a transmissão de conhecimento. Água igual conhecimento. Cabe aos anciãos, pessoas experientes, a responsabilidade de transmitir seus conhecimentos sobre o grande pecado que é o assassinato às gerações mais novas. Isto é, para lembrar que a pessoa assassinada vai deixar de plantar e semear. A nuca une a cabeça ao corpo. Sua quebra, além de provocar a morte da vítima, simboliza qualquer situação em que o conhecimento é desconsiderado. Os anciãos, ao quebrarem a nuca da bezerra, apontam a desconsideração das leis divinas por parte do assassino. Assassinatos ocorrem primordialmente por causa de pendências não resolvidas a contento. Como esta é uma atribuição, entre outras, dos sacerdotes, eles deveriam estar presentes para constatar a importância de julgarem corretamente cada caso, e não se omitirem quando alguém precisasse de suas intervenções. Lavar as mãos simboliza se considerar isento de culpa. Ao fazer isto, os anciãos estão afirmando que não cometeram o assassinato, equivale a um juramento de inocência. Não se pode aceitar sem protesto um assassinato sob pena de se acabar achando este fato trivial e aceitá-lo com impunidade. A declaração começa com as mãos, ação, e termina com a constatação, visão. Isso parece contraditório, fazer antes de ver, mas o significado dessa sequência é que muitas vezes se age e só depois se constata o mal praticado. Esse perdão é o da coletividade como um todo, pois sabe-se que todos têm uma parcela de responsabilidade quando alguém peca, mas o pecador que assassinou, se continuar incógnito, será castigado pela justiça divina oportunamente. Para refletir, procure a paz. Procure algo de bom em seu inimigo, mas nunca aprenda dele algo que contraria as leis divinas. Daquele que só faz coisas erradas, deve-se aprender a fazer o contrário. Não se omita quando puder intervir a favor de alguém que esteja em dificuldades. Não aceite com naturalidade atos errados, como assassinato, alegando nada posso fazer, é assim mesmo, etc. Pois essas abominações poderão se tornar triviais diante de seus olhos. Contribui para que estes fatos não aconteçam, ensinando a seus filhos o quanto é grave fazer o mal a alguém. Reconheça que a sociedade tem parcela de culpa nos crimes de seus cidadãos, que seus cidadãos cometem, por não ter sabido educá-los e ou dar condições para que evitassem seus maus atos, para exercitar. Você acha que a televisão tem uma parcela de culpa nos crimes cometidos na sociedade? Explique. Deixe abaixo a sua participação, é muito importante. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!